Legal, gente. Então, oficialmente, estamos iniciando mais um encontro do nosso programa de formação de gestor de alto desempenho em saúde. Para nós é uma grande satisfação poder tê-los ao nosso lado. Na dinâmica dos encontros anteriores, é bem possível que muitas pessoas vão se incorporando ao longo da apresentação. Como a gente já tem mostrado, esse é um encontro que tem o propósito de despertar as pessoas para a discussão de um tema que é muito presente na nossa realidade hoje. Por um lado, a questão da saúde, né? E, por outro lado, a questão de gente e competente para fazer as entregas adequadas para os usuários da saúde, né? Pode passar, Sara. A VectorMed é eu costumo dizer que a gente é um hub de negócios para a área da saúde, e a gente essencialmente trabalha em 3 eixos, viabilizando o negócio de produtos de terceiros para a cadeia produtiva, trabalhando em projetos estratégicos e construindo, apoiando as organizações em consultoria estratégica, executando consultoria estratégica. E a gente tem procurado ser muito focado no mercado e nos clientes. E ser focado no mercado e nos clientes exige de nós uma grande capacidade de ajustes e adaptações e adequações, né? Então, ouvindo o cliente, ouvindo o mercado, né? Essa semana a gente lançou 2 produtos para o mercado, um deles que a gente chama de execução qualificada, que é um produto que incorpora um pouco de mentoring com trabalho de consultoria. Quem depois tiver interesse, a gente disponibiliza esse material, está no nosso site. E também, olhando o mercado e olhando as demandas do mercado, a gente lançou um outro programa chamado Working Together, que, na verdade, é um trabalho de terceirização de serviços, né? A gente entende que as organizações têm cada vez mais demandas de aumento de eficiência, e esse aumento de eficiência tem que vir acompanhado de custos competitivos. Então, conversando com o nosso board, com os nossos sócios, a gente entendeu que valeria a pena disponibilizar esse produto. Então, é um produto que a gente lançou essa semana e que certamente nós vamos ampliar a divulgação para disponibilizar isso para as organizações, especialmente nesses tempos que a gente entende que são irreversíveis, de uso intenso da tecnologia e de comunicação à distância, né? Veja, o Silvio está em Socorro, eu estou aqui na região sul de São Paulo, a Creusimar está em Fortaleza, a Maria Célia está na zona da Mata Mineira, então nós estamos espalhados pelo Brasil todo, e isso nos permite, nos ajuda integrar pessoas nos cantos mais diversos do país e mesmo fora do país, né? A minha filha mora em Londres, provavelmente ela entre mais tarde, né? Também, porque esse é um tema que a interessa. Enfim, esse uso de tecnologia nos ajuda a unir pessoas nos mais diversos campos, né? E é nesse sentido que nós adequamos esses 2 novos produtos que já estão no mercado e que a gente vai acelerar daqui para frente, né? A gente fica aqui em São Paulo, a gente tem uma filial na cidade de Rosa, né? Mas o que eu quero abordar com vocês, e isso eu tenho feito nos outros encontros, e certamente vou fazer com mais intensidade daqui para frente, é falar um pouco das nossas crenças, né? Então, no que a gente acredita, né? A gente acredita... Pode passar, Sara?
A gente acredita que as pessoas, né, na sua diversidade, então, como a gente falou, né, nos mais diversos cantos, com as mais diversas formações, né, com as suas realidades muito particulares e pessoais, né? Eu costumo brincar quando eu apresento aqui, né? A gente consegue conviver até com palmeirense e tal, não tem nenhuma dificuldade, né? Mas, enfim, essas pessoas, com as suas diferenças, quando elas conseguem trabalhar de forma colaborativa, né? E para trabalhar de forma colaborativa, é importante que a gente tenha clareza de propósito, de metas, de resultado, o que a gente espera, né? Onde é que a gente quer chegar, e esteja disposto a utilizar a nossa capacidade criativa, esteja disposto a utilizar o nosso conhecimento, as nossas habilidades, né? Elas são capazes de transformar o mundo. Ou seja, em outras palavras, nós, se trabalharmos de forma simples e austera, se trabalharmos de forma colaborativa, se usarmos as tecnologias e as redes sociais de forma construtiva e com atitudes que transformam, e atitudes que construam valor, nós somos capazes de transformar o mundo. E a transformação do mundo passa pela transformação de cada um de nós. Então, as nossas atitudes, né, representam o grande eixo de transformação do mundo, de utilização de tudo aquilo de bom que nós temos, utilização das nossas habilidades, dos nossos conhecimentos e dos recursos que estão à nossa disposição. Então, a atitude é fundamental. E a nossa atitude, nesse momento, é levar conhecimento, levar experiências de pessoas que vivem concretamente essas questões e compartilhar essas experiências para transformar a vida das pessoas, né? Então, é isso que a gente acredita, é nisso que a gente acredita, é nisso que a gente trabalha todos os dias, e este programa tem exatamente esse diferencial. O compartilhar dos nossos conhecimentos, compartilhar das nossas atividades, das nossas competências, ajuda a cada um de nós a refletirmos, olharmos as nossas atitudes e seguirmos avante, transformando a sociedade e transformando o mundo, né? O tema que a gente programou é, através de encontros semanais, trabalhar questões que sejam altamente relevantes para despertar em cada um, né, e desafiar a cada um a pensar como utilizar as nossas habilidades, como utilizar as nossas competências, como construir valor em tudo que a gente faz, né, compartilhando ou a partir de compartilhamento de pessoas experientes, né? Então, a gente começa agora o 4º encontro, né? No primeiro encontro, a gente fez uma abordagem bem rápida sobre o mercado de saúde. No segundo, a gente trouxe o André, que falou sobre as competências, né? Na semana passada, o Adriano falou um pouco sobre inteligência, gestão inteligente de projetos, né? E hoje a gente está trazendo uma pessoa assim, extremamente profissional, competente, para falar de um tema que impacta nas nossas vidas, né? A resolutividade das ações do profissional médico, ela faz uma diferença enorme, né, na nossa vida como pessoa e na nossa vida como sociedade, né? Porque na medida em que a gente consiga trabalhar para reduzir o que o mercado e as pessoas chamam de desperdício do segmento, esses desperdícios eles estão estruturados em vários campos. Um dos campos é a questão da resolutividade. Então, nós vamos apresentar oficialmente o Silvio em seguida, mas eu considero, por exemplo, a abordagem que a gente vai discutir e vai trabalhar nessa manhã, assim, de uma importância vital, né? Vou me adiantar um pouquinho. Na nossa programação, a gente incluiu alguns estudos de casos, né? Então, no próximo sábado, eu vou falar um pouco mais no final
sobre o Ricardo, a gente vai trabalhar a questão de superação, que é um tema que, assim, a nosso ver, está muito presente no nosso dia a dia, na nossa realidade, né? E como a gente está falando de saúde, e ao falar de saúde, a gente não pode falar sem olhar a cadeia de valor, né? A cadeia de valor são as várias indústrias, né, que contribuem para que o mercado de saúde no Brasil e fora do Brasil possa funcionar. Então, esse é um slide que a gente já mostrou lá na primeira apresentação e eu trouxe novamente para fazer duas abordagens, né? A primeira abordagem é a abordagem da integração de todos os atores do sistema, como tendo o cliente final como benefício, né? E a segunda abordagem é a abordagem do profissional médico como o agente de alta importância, de elevada importância no funcionamento do sistema. Eu posso ter a melhor indústria, eu posso ter os melhores hospitais, eu posso ter os melhores medicamentos, né? Eu posso ter as operadoras do sistema de saúde suplementar, que é formado pelas operadoras, pelas seguradoras, pela autogestão, pelas empresas de Unimedes, enfim. Eu posso ter um conjunto de indústrias altamente competitivas, mas a figura do profissional médico ele tem uma importância absoluta e relevante nisso aqui. Porque se eu tiver todas essas demais indústrias competentes e não tiver o profissional médico competente, a competitividade das outras indústrias elas impactam de forma negativa. Então, o profissional médico tem uma importância assim, vital, né, na composição da cadeia de valor da saúde aqui no Brasil, né? A gente tem algumas informações, né, sobre o volume, o impacto. Nós estamos falando de algo que representa quase 700 bilhões de reais no ano passado, né? Então, mais de 9% de toda a riqueza gerada no Brasil é a representatividade hoje da área da saúde, né? E a gente percebe que os gastos privados superam, né, os gastos públicos hoje em saúde. E antes de apresentar o Silvio, né, ele provavelmente vai falar um pouco sobre isso também, mas a gente também, quando olha para esse braço da cadeia de valor, que são os profissionais médicos, né, especialmente no Brasil, a gente tem umas discussões assim enormes, né? Por um lado, a gente vem acompanhando o crescimento do volume desses profissionais, né, no Brasil, especialmente nos últimos anos aí, quando houve uma grande abertura de escola de formação de médicos, né? Por outro lado, a gente tem uma concentração muito forte desses profissionais em áreas onde já existem muitos profissionais. E, por outro lado, em áreas mais distantes, a gente tem uma grande carência, né, desse tipo de profissional, né? A tecnologia tem ajudado de forma assim, muito significativa, provavelmente o Silvio vai falar sobre isso também, né, ultimamente, mas distribuir melhor os profissionais médicos no país, né? E provavelmente agora, com esses recursos que a gente tem, isso vai ajudar bastante. Mas, sobretudo, olhar a questão da qualidade da ação desse profissional, né, nos parece algo de muita importância, nos parece algo altamente relevante. Por isso, nós trouxemos esse tema, né? Então, eu quero passar a palavra para o doutor Silvio, né? Uma pessoa muito interessante, né? Porque eu interagi com o Silvio há muitos anos atrás, né? A gente fez uma pequena interação e, de repente, num evento que nós participamos no ano passado, nós nos reencontramos e eu tive a felicidade de poder retomar o nosso relacionamento com o Silvio. Pode passar. Aqui tem um pouquinho da apresentação dele, mas ele melhor pode falar sobre isso.
Então, eu passo agora a palavra ao Silvio, antes agradecendo imensamente pela disposição dele em contribuir conosco nessa manhã e na certeza de que, ao final, todos nós sairemos desse papo com mais conhecimento e, sobretudo, mais impactados, né, para trabalharmos em benefício desse mercado que é extremamente importante para o nosso dia a dia. Silvio, a palavra é sua agora. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite que o Raimundo nos fez e a VectorMed também, e parabenizar pela produção desse tipo de evento, né? Eu acho que o momento hoje, ele cada vez mais precisa que as pessoas possam trocar conhecimentos, porque o mundo mudou e vai mudar ainda mais, né? Nós não sabemos o impacto que nós teremos aí ao longo dos próximos anos, não só do ponto de vista de como nós vamos recuperar a economia e a atividade laboral das pessoas, né, a produtividade, né, porque isso efetivamente mudou. E a interação e a geração de conhecimento e a troca de conhecimento é uma das formas que eu acho que é o grande ganho que a sociedade traz para esse momento, né? Eu acho que o tema aqui está um pouquinho da minha atividade, da minha história, né? Eu fui médico pediatra, já não sou mais pediatra, porque já não estou tão atualizado quanto deveria estar para praticar, mas desde o início da minha carreira eu enveredei pela área de gestão, que eu já gostava desde a época da própria faculdade, né? E fiz administração hospitalar junto com a residência de pediatria quando eu estudei em Sorocaba, né? E aí fiz administração de empresas, me especializei em saúde pública, especializei em gestão de planos de saúde e trabalhei aí em grandes empresas, tanto empresas privadas quanto empresas, serviços públicos também, né? Trabalhei na prefeitura de São Paulo, fui secretário de saúde de um município da Grande São Paulo, que é Vargem Grande Paulista, isso no início da minha carreira, foi uma experiência muito boa, né? E dei aula durante um tempo no curso do MBA do INSPER, que era em conjunto com o Einstein, né? Bom, aqui o conceito de saúde, né, que eu acho que nós já conhecemos, né, mas que é sempre bom a gente revisitar, e que, de certa forma, muito difícil de se alcançar, né? O estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades, né? Sabemos que chegar nesse estado de bem-estar físico de forma completa nunca acontecerá, né? Sempre alguma coisa estará nos afetando e que, de certa forma, é o que nos faz também avançar, né? E acredito que esse projeto de mentoria, ele vem contribuir para a nossa saúde também, né? Quando o Raimundo me convidou para falar sobre o profissional médico e a resolutividade das suas ações, eu fui buscar um pouquinho o que significava resolutividade, né? E tem o dicionário informal hoje, o Google, né? Sem dúvida alguma, tem muitas informações que nos permitem nos atualizar, né? Então, fui buscar, do ponto de vista informal, o que significa resolutividade para as pessoas, né? E aí, essa questão de ser a capacidade de resolver, finalizar um processo, simplificando, agilizando os procedimentos, né? A relação entre o resultado de uma ação que se estabelece através de um plano de trabalho, objetivo e meta, no final, é a relação entre o custo e o benefício, né? Quanto efetivamente eu gastei para chegar naquele resultado, né? E o Raimundo colocou muito bem a questão do papel do médico nesse processo, né? A importância do médico, né? Quando a gente fala
da resolutividade em saúde, né, nós temos que entender, resolutividade para quem? Né? Pode ser uma resolutividade do ponto de vista, eu trouxe mais resultado para a minha empresa, mas que resultado eu trouxe para o paciente? Né? Eu trouxe mais resultado para o paciente, mas tive um custo tão grande nesse processo que acabei consumindo todo o recurso disponível num único paciente ou numa única patologia e perdi o senso de qual é a função, né, do atendimento em saúde, né? Então, resolutividade em saúde é uma área que você tem que sempre pensar para quem que eu estou trazendo essa resolutividade, né? E quando você olha do ponto de vista da satisfação do usuário, né, esse é o ponto que deve ser sempre observado, né? Eu estou trazendo uma satisfação para o usuário, certo? Eu estou resolvendo o problema dele de uma forma adequada. Então, este é o foco que a gente vai abordar, tá? Quando a gente fala de medicina, né, e voltando ao que o Raimundo colocou, a importância do médico no papel, né, nós temos que pensar o que influencia essa resolutividade do médico, né? É muito legal a gente olhar aquele gráfico aquele infográfico que o Raimundo colocou anteriormente, quando mostra toda a cadeia de valor da área de saúde, né, com milhões de interações, todos os segmentos interagindo, né, mas o Raimundo colocou uma coisa muito séria, né? Isto não funcionaria se não tivesse um elemento que é o que realmente faz com que essas coisas aconteçam, que é o médico. Sem médico, apesar de a gente buscar hoje cada vez mais uma redução da dependência do médico para determinadas decisões, incluindo outros profissionais e o próprio conhecimento em saúde, né? O médico ainda ele é fundamental nesse processo, né? E aí nós temos que entender, quando nós falamos de um mercado, né? O mercado de saúde, onde o médico está inserido, uma cadeia de valor onde o médico está inserido, né? Como é que essas leis de mercado elas interferem nesse profissional, né? Aí eu vou pegar um exemplo muito simples, né? Quando nós vamos comprar geladeira, né? Vamos pegar qualquer outro produto, mas vamos pegar o exemplo da geladeira, né? Muito fácil para qualquer cidadão que vai comprar uma geladeira, escolheu a sua geladeira. Ele conhece as suas necessidades, ele sabe o tamanho da cozinha dele, ele sabe quanto que ele tem no bolso para comprar, para poder adquirir aquela geladeira, ele sabe quanto ele consome de alimentos que ele vai ter que guardar dentro da geladeira, ele tem as necessidades, ele quer um freezer em cima, um freezer embaixo, ele precisa ter um espaço maior para guardar cerveja, ele quer uma gaveta para colocar vinho. Então, o mercado oferece geladeiras de acordo com a demanda dos compradores de geladeira, né? Então, esse é um mercado que eu diria que os estudiosos dizem que é um mercado perfeito, né? Porque a demanda se adequa à oferta, né? Na área da saúde, isto é possível, tá? Na área da saúde, existe a possibilidade do cliente, ou do paciente escolher o que ele quer comprar, né? São coisas iguais, né? E a gente vai ver que não são iguais, porque aqui o cliente, o paciente, ele não tem como escolher aquilo que ele gostaria de consumir, né? E por que ele não tem? Porque, na prática, ele precisa de alguém que vai decidir por ele. E esse alguém é o médico, né? Este alguém é o médico. Por isso que as influências que o médico sofre no processo de venda dos produtos, né, elas são múltiplas. Será que o médico ele sempre está determinado a melhorar a saúde do paciente? Será que ele sofre alguma influência além
daquilo que diz que a ética médica diz, né? E eu particularmente acredito que ética é uma coisa meio etérea, que quando se diz que não, a ética vai regular o mercado, é uma coisa absolutamente impossível de se fazer, né? Porque a influência ela se dá de diversas maneiras, né? Eu trouxe um texto aqui da Janice, que fala sobre regulação em saúde e análise de conceitos fundamentais, né? E algumas coisas básicas aqui, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Que os conceitos fundamentais da compreensão do mercado é a questão da oferta, da demanda e do mercado, né? E que, do ponto de vista de conceitos gerais, né? A racionalidade ele é uma condição perfeita para a competição do setor, né? Na área da saúde, nós temos racionalidade, né? O que é racionalidade? É que o consumidor sabe com clareza o que ele vai conseguir, o que ele vai consumir, né? Aonde ele vai conseguir, né? Ele consegue planejar esse consumo. Na área da saúde, isso é impossível, né? As pessoas não conseguem dizer se precisam ou se não precisam, em que momento vão precisar consumir algum serviço de saúde, né? O paciente conhece, né? O consumidor conhece perfeitamente o que é o mercado, né? Ele conhece todos os hospitais, todas as tecnologias, tudo que é possível ser consumido, não, ele não conhece, né? Eles estão agindo livremente em seu benefício, né? Seria muito bom, né? Hoje a gente vê aí muitas pessoas consumindo ivermectina, hidroclor, como é que é o nome? Esqueci do nome do medicamento aí que tem sido recomendado de forma muito... Fala, Raimundo. Cloroquina, né? Cloroquina, hidrocloroquina, ivermectina e vários outros inas aí, sem nenhuma evidência de que isso funciona, né? E nesse mercado de saúde, né, nós temos algumas falhas, né? Primeiro, a questão da ocorrência dos riscos e incertezas, né? Ou seja, a doença é uma coisa absolutamente imprevisível, né? Ninguém nunca sabe quando vai ficar doente, né? E você não vai conseguir fazer um plano de saúde no momento que você ficou doente. Pô, eu preciso fazer uma cirurgia e aí eu vou fazer um plano de saúde. Isto é absolutamente impossível, né? Apesar de que algumas pessoas tentam, né? E algumas vezes conseguem, né? A questão do risco moral, né? Você não tem uma perfeita condição de competição, né? Não existe uma racionalidade nesse processo, né? E aqui eu estou... Mas a principal questão de falha de mercado na área da saúde é a questão da distribuição desigual da informação entre os produtores e os consumidores, certo? E que você precisa aí de uma relação de agente. E quem que é o agente? Quem que faz essa intermediação neste mercado? É o médico, certo? O médico é o profissional que indica para o paciente aquilo que é o necessário para ele, né? Uma pessoa que não sabe realmente se aquilo deve ou não deve ser consumido, né? Esta é a principal falha de mercado, né? Vamos voltar aqui para a apresentação. E isto gera uma série de problemas, né? Não vamos... Vamos pegar aqui algumas histórias anteriores, né? Mas a questão do uso abusivo de próteses, né? Nós tivemos aí, e temos ainda, né? Mas, felizmente, acredito que isso tenha tido uma redução ao longo do tempo, né? Com algumas iniciativas, não só do ponto de vista dos prestadores, mas também do ponto de vista do próprio mercado produtor de próteses, né? Assim como do ponto de vista da questão legal e dos legisladores, né? Teve uma CPI sobre essa questão das próteses, né? E o que significa? Na prática o médico ganhava para indicar próteses desnecessárias para pacientes, né? O Renato está aí para não me deixar mentir sozinho, né? Na área da neurocirurgia, né?
a questão da coluna, né? Aquelas cirurgias monstruosas, um monte de parafuso, placas, cages, etc., que na prática não tinham indicação nenhuma, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar durante o período que eu estive no Einstein o projeto do Einstein, o projeto Coluna, né? Que promoveu uma mudança enorme quando se começou a utilizar as melhores evidências científicas para a indicação de cirurgia. E, na prática, mais de 60% das cirurgias não tinham indicação ou tinham uma indicação muito acima daquilo que era necessário, né? As próteses também, elas entraram não só na área da ortopedia, da neurocirurgia, mas também na área da cardiologia, né? E isso é influência direta daquele agente, que é o médico, fazendo com que o mercado ele produza coisas absolutamente desnecessárias, né? Fazendo procedimentos desnecessários e gerando um resultado ruim para o paciente, mas bom para os donos da indústria, né? Dentro dos próprios hospitais, né? A questão de você manter pacientes ao longo do tempo que já praticamente estão mortos, né? Tem até um posicionamento, um direcionamento do Conselho Federal de Medicina sobre a distanásia, né? A proibição da distanásia. O que é distanásia? Distanásia é você manter pessoas que já não têm mais nenhuma condição de vida, né? Praticamente sobrevivendo única e exclusivamente à custa de equipamentos e drogas e com que objetivo, né? Um objetivo, muitas vezes se coloca, não, porque tem questões religiosas envolvidas. Mas a gente sabe que muitas vezes, na maior parte, o objetivo é você manter uma conta de alto custo funcionando para que aquele prestador mantenha o seu resultado, né? A questão da intervenção da justiça nos processos que deveriam ser médicos, que deveriam estar baseados em medicina baseada em evidências científicas claras de que aquele medicamento, de que aquele procedimento são os mais eficientes, né? E isso muitas vezes intermediados por médicos que acabam indicando procedimentos altamente questionáveis, né? E não vamos só falar dos médicos, né? Vamos falar também da própria indústria, né? Influenciando os profissionais, influenciando os sistemas, influenciando prestadores para a venda de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos, de tecnologias que são altamente questionáveis, né? Esse é um livro do Peter Botti, que é muito interessante, está traduzido para o português, inclusive, e que fala sobre a influência da maior indústria mundial na venda de medicamentos que não têm eficiência ou que trazem problemas para os pacientes sem resolver aquilo para o que eles efetivamente deveriam estar destinados, né? Agora, como é que a gente avalia, como é que podemos, né? Como é que o profissional médico vai ser regulado nesse processo, né? E para isso existe o tal do sistema de saúde, né? E tem aquela velha pergunta, né? Será que o sistema público ele consegue resolver essas questões, né? Ou será que a área que a medicina privada, os serviços privados, eles têm uma contribuição para dar nesse processo, né? Então, é importante a gente discutir, não dá para tirar o profissional médico de uma cadeia de valor que deve obrigatoriamente estar estruturada no que a gente chama de sistema de saúde, né? E sistema de saúde ele é um pouco diferente do que é o sistema de serviços de saúde. O sistema de saúde é muito mais amplo do que os serviços de saúde, né? Nós temos discutido, principalmente nesses últimos 6 meses, né, o papel que vai do próprio sistema, que vai além do uso dos serviços, né? A orientação para as pessoas
permanecer em casa, né? A estruturação deste isolamento social, ele vai além do sistema, do serviço de saúde, né? Ele está diretamente ligado a uma estrutura governamental de orientação, de levantamento de dados, de conhecimento sobre a patologia, da forma de transmissão, né? E que se dá além dos serviços, né? O sistema de serviço de saúde, ele é unissetorial e ele é a estrutura propriamente dita daquela interface, né, com os pacientes, com a população, dos serviços onde estão os médicos, os enfermeiros, o serviço de diagnóstico, os hospitais, os serviços de atenção primária, os serviços especializados, né? E a própria distribuição de medicamentos que se dá através das farmácias, né? E nesse sistema de serviços de saúde também você acaba incluindo a própria vigilância à saúde, né? Ontem até estava lendo um artigo interessante, né? Que descobriram vestígios do vírus, do Covid-19, em amostras de esgotos de 2019, inclusive no Brasil também, né? O que traz algumas dúvidas aí de quando que esse vírus começou a se distribuir. Então, isso mostra a importância que se dá para o sistema de saúde e para o sistema de serviços de saúde no combate no combate às doenças e na melhoria da saúde da população, né? Alguém quer fazer algum comentário? Quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Pode seguir, Silvio. No fim, a gente faz um bate-bola, tá? Mas se alguém quiser, o pessoal que nos acompanha já sabe que pode interferir ao longo da apresentação. A gente está fazendo um bate-bola no final. Tá bom, beleza. Bom, então, vamos falar um pouquinho de sistemas de saúde, porque uma das formas, né, e eu diria que a principal forma de você regular esse mercado e diminuir as influências sobre as decisões médicas, né, que não estejam diretamente ligadas ao interesse do paciente e das populações atendidas, né, é você estruturar um sistema de saúde que seja que faça essa regulação, né? Vamos falar um pouquinho do que nós temos aí no mundo, né, sobre sistemas de saúde, né? Nós temos o sistema de dominância de mercado, né? E aí eu diria que é um não sistema, né? Esse é o principal país aí que tem o maior sistema de dominância de mercado são os Estados Unidos, né? Que gastam hoje mais de 20% do seu orçamento na área de saúde, né? Do seu produto interno bruto na área de saúde, com resultados do ponto de vista populacional, e aí é isso que este é um indicador importante de eficiência que nós temos que avaliar no momento em que nós avaliamos sistemas, né? O quanto que esses sistemas estão entregando de valor para a sua população. Quando nós comparamos o sistema de saúde americano, né, ou o resultado da assistência à saúde dos Estados Unidos à sua população, nós vemos, tem até uma publicação da Commonwealth Fund, que faz essa comparação entre os 11 países mais desenvolvidos no mundo. E os Estados Unidos, com um gasto de mais de 20% do seu PIB em saúde, acaba ficando no último lugar quando você compara os resultados populacionais, né? O que a gente fala de resultados populacionais? Nós temos aí alguns indicadores muito objetivos, né? Qual é o número de pessoas que tiveram amputação de extremidades em função de diabetes não controlada, né? Os Estados Unidos estão lá embaixo, né? Estados Unidos e
e Alemanha, neste indicador, têm um mau desempenho, né? O índice de pessoas que acabam tendo acidente vascular cerebral, não o atendimento ao acidente vascular cerebral de forma imediata, mas pessoas que evoluem para o acidente vascular cerebral em função de uma hipertensão não controlada, né? Também um indicador onde eles não vão bem. Eles vão bem aonde? Eles vão bem naquilo que é o atendimento imediato, né? O atendimento ao câncer, né? Eles têm um desempenho muito bom no diagnóstico precoce e no tratamento, principalmente, de alguns tipos de câncer, né? No atendimento agudo, ao acidente vascular cerebral agudo, tem um bom desempenho, porque tem bons hospitais, né? Também na área do atendimento ao infarto agudo do miocárdio, tem bons resultados. Mas no controle das doenças crônico-degenerativas, que dependem de uma estrutura baseada em atenção primária, em fortalecimento do médico de família, eles vão muito mal, né? O primeiro sistema que surgiu no mundo, né, foi o sistema de seguros sociais obrigatórios, né, o sistema bismarckiano, que surgiu na Alemanha, né, no final do século XIX. Né? Esse tem uma característica interessante, que as pessoas elas têm que fazer uma contribuição, né, assim como as empresas nas quais eles trabalham, para seguros que geralmente são seguros estatais ou de categorias, né? São normalmente países como França, Alemanha, tem esse modelo de sistema, né? E funciona bem quando você tem grande parte da população, a maior parte da população empregada, né? Porque quem tem que subsidiar aqueles desempregados é o Estado, né? E o que nós conhecemos aqui no Brasil, né, que o nosso SUS está baseado nisso, que é o sistema de dominância estatal, que é o beveridgiano, né, que surgiu na Grã-Bretanha ao final da Segunda Guerra, né, particularmente em 1949, e que se baseia num modelo de financiamento público, né? E a prestação não obrigatoriamente pública, né? Quando a gente olha o modelo da Grã-Bretanha, os médicos de família, eles não são funcionários públicos, né? Eles têm os seus próprios consultórios e vendem o serviço dentro de determinados critérios, né? Regulados pelo Estado para o Estado, né? Então, são esses 3 modelos de sistema de saúde. Os que têm um desempenho melhor são os com a dominância estatal, com o financiamento estatal, não obrigatoriamente com a prestação de serviço estatal, né? Vocês conhecem esse desenho aqui? Já viram? Não, é a primeira vez que eu conheço, que eu vejo. Alguém conhece? Alguém já viu isso? Tá, bom. Esse desenho tem 100 anos, né? Este o relatório, quem fez esse desenho foi um lord inglês, que era médico da família real britânica, certo? E ele era também um legislador, né? E ele foi instado a criar um sistema de saúde, né? Isso se deu em 1920, né? Então, esse é o desenho de um sistema de saúde feito pelo Dawson, que incorpora o relatório Dawson, né? Que tem até uma tradução aqui do espanhol, só encontrei o em espanhol, né?
mas é o Informe Dawson, o futuro dos serviços de médicos e afins de 1920. Né? E esse relatório, ele foi o que baseou a reforma do sistema de saúde britânico na década de 40. O sistema de saúde britânico está baseado nesta estrutura e nesse relatório, onde você tem, né, os serviços de atenção primária, né, que são esses pretinhos aqui, os mais pretinhos, que estão nas comunidades, certo? Estão nas comunidades, né? Aqui ele tem serviços, esses losangos aqui são serviços suplementares, que seriam serviços de fisioterapia, serviços diagnósticos, né? Um hospital-escola, um serviço secundário, né? Serviço de atendimento secundário, que estaria concentrado num grande centro, né? E um serviço terciário, né? Hospitalar, onde você levaria os casos mais complexos que não seriam passíveis de resolução no serviço secundário, né? Então, este é um modelo de sistema de saúde que foi sendo incorporado a partir da década de 50, né? Nos países desenvolvidos, tá? Então, a Austrália incorporou, os próprios sistemas bevergerianos, né? Não, sistemas bismarckianos, os sistemas baseados em planos, em seguros de saúde, também acabaram incorporando esse tipo de modelo, né? Só para falar, na França, né? Como é que eles trabalham, né? com esse modelo, né? O cidadão, ele obrigatoriamente tem que ter o seu médico de família, né? Ou o seu médico. E este médico é o que fará o acompanhamento longitudinal da saúde. Ele tem o reembolso integral desse atendimento se ele for no seu médico de família. Se ele necessitar de um especialista e for encaminhado pelo seu médico de família, ele será reembolsado integralmente. Se ele for diretamente ao especialista, ele não será reembolsado ou será reembolsado numa parcela muito pequena, né? Então, mesmo nos sistemas que trabalham com seguro social, eles utilizam a atenção primária e um modelo de complexidades crescentes para estruturar os seus serviços, né?